Sabe aquela vontade incontrolável de comer doces, principalmente depois do almoço ou no lanchinho da tarde? Pois é. Controlar a vontade de comer doces pode ser um desafio para muitas pessoas. E hoje nesse vídeo eu trago 6 dicas de como controlar essa vontade de comer doce e quais são os gatilhos responsáveis por essa vontade. Vem comigo nesse vídeo! Eu me chamo Pamela Todendi, sou doutora em patologia e pós-doutora em ciências médicas. Bom, gente, o açúcar, ele não é um vilão. Nós precisamos consumir açúcar. O nosso organismo também precisa do açúcar. E eliminar o açúcar de maneira drástica da nossa dieta é insustentável a longo prazo. Então a gente tem que saber lidar com ele, né? Utilizar ele moderadamente, não ingerir tantos açúcares em excesso, equilibrar a nossa dieta e assim consumir tanto alimentos saudáveis e um docinho de vez em quando não vai fazer mal a ninguém. Por que nós temos tanta vontade de comer doce? Muitos fatores estão associados, tanto fatores fisiológicos, biológicos, como emocionais. O nosso corpo, ele precisa de açúcar para funcionar corretamente. E quando o nosso organismo necessita de açúcar, ele vê que a gente está com uma baixa reserva de açúcar, ele vai solicitar isso para o nosso organismo. E claro, vai dar aquela vontade de comer um docinho. E muitas pessoas associam o sabor doce com um conforto emocional, né? Por quê? Porque quando a gente ingere o doce, ele libera endorfinas, né? Que são substâncias que nos acalmam, que deixam a pessoa mais feliz, porque ele também libera serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar. Então, por isso que quando a gente ingere um doce, a gente se sente bem, né? Porque a gente vai liberar hormônios que vão fazer com que nós nos sentimos melhor. E por isso, então, muitas pessoas que quando estão tristes ou ansiosas, associam a ingesta de doce. E acaba que essas pessoas, então, tristes, né, ou ansiosas, acaba que elas ingerem uma grande quantidade de doce e isso se torna uma recompensa. Elas associam como uma recompensa. Ah, eu vou comer um docinho aqui e ali e tudo vai ficar bem. Né? Mas não é assim, não podemos trabalhar desta forma com o nosso organismo. E eu sempre digo, não precisa parar de comer açúcar, o que precisa é de estar atento na quantidade, não fazer exageros, né? Ter estratégias, né, para utilizar quando a gente tem aquela vontade de comer doce e não é o dia de comer doce, então a gente ingere outro docinho mais saudável e assim a gente vai indo, deixa para consumir o doce lá no final de semana e durante a semana utiliza outra estratégia que vai trazer uma saciedade em relação ao doce. 6 dicas de como controlar essa vontade de doce. Vontade não é fome, né? Se eu estou com vontade de comer um doce, não é a mesma coisa que fome. Então a gente tem que estar ligado, né, em relação a isso. Então, como eu falei, muitas vezes a pessoa vai querer ingerir aquele docinho para se sentir mais alegre, né, para mandar aquela tristeza embora. Então a gente tem que observar o nosso organismo, o que a nossa fisiologia está dizendo no momento. Então, se é vontade ou se é fome. Então, temos que saber ponderar esses 2 momentos e utilizar outras estratégias, que depois eu vou falar para vocês, de alimentos que vão tirar essa vontade de comer doce. Agora sim, a segunda dica, que é importante e que está associada com essa primeira. Abasteça a sua casa com alimentos saudáveis. Não adianta eu ir lá no mercado e comprar bolos, bolachas, tortas, chocolate, sorvete e vir para casa e achar que tá tudo bem. Não, gente, a gente tem que ter estratégias em casa para saciar essa vontade de comer doce. Então, se você tá com esse problema, tá consumindo doce em excesso,
não compre esses alimentos. Venha para casa sem esses alimentos. Invista em cereais, frutas secas. As frutas secas, elas têm uma alta concentração de açúcar, elas são docinhas. Então, utilize esse tipo de frutas quando você tem essa vontade, por exemplo. Então tem figo, tem ameixa, tem damasco, tem aquela maçã sequinha também. Enfim, tem muitas frutas secas que podem ser utilizadas neste momento. Podemos utilizar também as castanhas, as nozes, os iogurtes, mas eu sempre digo, utilize o iogurte natural, que é melhor, né? Ele não tem uma concentração de açúcar, porque o iogurte que é adoçado e que já vem muitas vezes com sabor, ele tem um alto teor de açúcar. Então, você pode fazer o seu iogurte em casa, ou pode comprar aquele iogurte natural e você mesmo preparar ele com alguma fruta docinha, pode utilizar açúcar mascavo. Enfim, eu sempre, o mel também ajuda a adoçar um pouquinho. Então, eu prefiro particularmente utilizar sempre o iogurte natural. Pode utilizar também barras de cereais, mas tome cuidado com as barrinhas. Procure aquelas barrinhas que são ricas em frutas e cereais, né? Eu já não curto muito aquelas que tem chocolate, por exemplo. Então, eu prefiro aquelas barrinhas que são mais enxutas. Então, esse tipo de estratégia é muito importante quando a gente tem aquela vontade de comer doce. Terceira dica: foque em alimentos que dão saciedade. Esses alimentos que têm um poder maior de saciedade, eles aceleram o nosso metabolismo e fazem também com que a gente não tenha aquela vontade de ficar beliscando e que muitas vezes esse belisco acaba sendo um docinho, né? Então, investir nesses alimentos também é bem importante. E quais são esses alimentos que dão maior saciedade? As proteínas. Isso mesmo, gente. As proteínas, elas têm um poder maior de saciedade. Como as carnes, então a gente vai encontrar proteína principalmente nas carnes magras, né? Carne vermelha, carne branca, de preferência carne magra. Nos ovos, iogurte, queijos. E sabe o que eu tenho uma coisa para dizer para vocês? O que é muito importante é, durante o café da manhã, utilizar proteína. Sim, porque a proteína, ela vai dar uma maior estabilidade fisiológica ao longo do dia. O que significa isso? Ela vai ajudar a evitar aqueles beliscos que a gente tem durante o dia. Então, se você consumir proteína de manhã, vai ajudar a equilibrar isso durante o dia todo. Então, você pode usar no café da manhã queijo branco, ricota, algum tipo de iogurte, ovos, enfim, o que você achar necessário, o que você goste, mas utilize a proteína no café da manhã. Ela é muito importante. As fibras também dão maior saciedade, então não é só a proteína, as fibras também dão maior saciedade e a gente vai encontrar elas em vários alimentos, como as frutas, os legumes, os cereais, também são uma ótima opção. As gorduras saudáveis também estão dentro dessa maior saciedade. Quais são as gorduras saudáveis? Então, a gente vai ter uma gordura boa lá nas nozes, nas castanhas, no abacate. Utilizar o óleo de coco também pode ser utilizado, né? Ele foi alvo de muitas teorias, né? Mas o óleo de coco, ele também é uma gordurinha boa. O azeite de oliva, então esse tipo de gordura também é boa e vai trazer uma maior saciedade para você. E olha só, uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition ele mostra que associar proteína no café da manhã está ligado com uma melhora no peso, ou seja, com uma redução do peso e com a manutenção do peso, né? Então, é uma estratégia bem interessante e que os artigos científicos trazem que consumir proteína no café da manhã ajuda a acelerar o metabolismo
e ajuda a emagrecer. E para aquelas pessoas que estão tentando manter o seu peso, ela também ajuda a manter o peso. Consumir proteína durante o café da manhã ajuda a manter o peso. Por quê? Porque ela vai dar uma estabilidade fisiológica no seu organismo, ela vai acelerar o seu metabolismo e ela também não vai gerar tanta vontade de comer fora de hora. E a quarta dica é: identifique os gatilhos. O que significa isso? Saiba identificar quais são os gatilhos que vão te dar vontade, uma maior vontade de comer doce, principalmente fora de hora. Se é quando você está ansioso, quando você está estressado, ou quando você está cansado, ou apenas quando tiver com vontade, né? Ou, hoje quero chutar o balde e vou comer doce. Então, aprenda a controlar, né, esses gatilhos e utilizar essas estratégias alimentares que eu citei para vocês ali anteriormente, principalmente quando não tá naquele dia de comer o docinho. Sim, você pode comer o docinho. Come no sábado, ou come no domingo, ou come na sexta-feira. Não sei, você vai escolher qual é o seu melhor dia de comer o seu doce. Mas nos outros dias da semana, utilize essas estratégias para quando tiver aquela vontade, quando você tiver aquele gatilho de comer esse docinho. A quinta dica: movimente-se o seu corpo. Sim, isso não é novidade para ninguém, mas praticar atividade física também ajuda a reduzir o consumo de doces. Sim, porque tudo está interligado com o nosso metabolismo. Quando a gente pratica atividade física, a gente acelera o nosso metabolismo e acaba que o nosso organismo não gera tanto aquela vontade de comer um docinho. E ela vai ajudar também a manter os níveis de glicemia no sangue. Então, não deixe de praticar atividade física, principalmente de 3 a 4 vezes por semana. E a sexta dica, e é bem importante: planeje as suas refeições com antecedência. Isso é bem importante. Por quê? Principalmente se você trabalha fora, fica o dia todo fora de casa, muitas vezes acaba que a gente fica mais próximo também dos alimentos que não são bem-vindos naquele momento para nós. Por quê? Porque é mais rápido. Se a gente está fora de casa, a gente vai ali num restaurante ou vai ali numa cafeteria e daí ali tudo está disponível, a pronta entrega, não é mesmo? Então planeje os seus alimentos, o que você vai comer. Sempre digo, leve a sua marmita, gente. Isso mesmo, a marmita é uma coisa real e que veio para ficar. Leve o seu almoço, leve os seus lanchinhos, leve a sua água também, se for necessário, mas planeje. Hoje eu vou tomar café da manhã, o meu café da manhã vai ser esse, o meu lanche vai ser esse, o meu almoço, o meu lanche da tarde e o meu jantar. Então, planeje tudo com antecedência. Por quê? Porque muitas vezes a gente também vai chegar cansado do trabalho e vai comer a primeira coisa que está na frente. E muitas vezes essa coisa não é saudável. E ter então essas estratégias disponíveis à nossa mão, né? Fazer esse planejamento é muito mais fácil e você vai ver que vai ser super prazeroso e a sua alimentação vai ficar nota 10 e super equilibrada. Se ficou alguma dúvida, gente, deixa os seus comentários aqui no vídeo e também curta se você curtiu ou se você tem alguma sugestão para dar e compartilhe. Se você gostou desse assunto, compartilhe com seus amigos para que eu possa continuar fazendo mais vídeos para vocês. Até mais!